Olá pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal Histórias para Fogueira, nosso canal de mitos, mitologia, sociologia, história, cultura, cultura popular, nerdice e todas as outras coisas que são inspiradas, nesses símbolos e imagens que chamam tanta atenção, principalmente das narrativas míticas. Meu nome é Vitor, eu sou formado em Ciências das Religiões pela UFPB e hoje eu vou falar para vocês sobre a Medusa e a dupla interpretação que se tem dos mitos dela. Então, vamos aqui ficar confortável. Se vocês estão gostando do conteúdo, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhem, comentem, isso ajuda muito a melhorar o alcance dos vídeos, ajuda o canal a crescer. É muito importante também para mim interagir com vocês, saber o que vocês querem assistir. E é muito importante ter visto o vídeo da semana passada, antes de ver esse sobre Perseu, porque vai ter conexão direta com ele e algumas explicações vão casar. Do mesmo jeito que você viu do Perseu, tem que ver esse para terminar de ver a interpretação total. Então, vamos começar. Então, quem era a Medusa e quem eram as Górgonas? A Medusa, ela era filha mortal de duas divindades quitônicas, Forces e Queto. O que é uma divindade quitônica? São espíritos das profundezas, do fundo do mar ou do fundo da terra. Isso é um arquétipo muito forte e eu vou ter vídeos especiais para eles, porque eles aparecem em outras culturas também. Mas entendam que eles não são antagônicos, mas eles fazem oposição aos deuses do Olimpo, que são do céu, da superfície, do sol. Então são divindades assim antigas, das profundezas, de mistérios, de magias. E eles tinham três filhas, a Medusa, a Steno e a Euríale. De vez em quando eu dou uma afilada aqui porque os nomes são complicados, até para mim que sou da área, Apesar de eu não ser especializado em mitologia grega, viu gente? Não é assim, não foi meu foco de estudo. Mas enfim, continuando. E aí o que aconteceu é que as duas irmãs da Medusa, elas nasceram imortais e mágicas, por assim dizer, mas a Medusa nasceu com aparência e vida mortal. E ela era uma mulher muito, muito bonita, com cabelos fartos, sedosos, brilhantes. E ela era muito devota e ela foi ser uma sacerdotisa do templo da deusa Atena. Só que aí o que acontecia? Existem duas grandes interpretações desse mito, tá? A gente vai primeiro com a comum e depois a gente vai para a releitura, por assim dizer. Como a Medusa era muito, muito bonita, muitas pessoas iam para o templo de Atena, mas para ficar paquerando ela. Isso inclui Poseidon, que já era meio tretado com Atena. Depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso, é muito curtinho. Ou colocar em algum outro momento, quando eu for falar desses deuses, tanto faz. E aí, a Medusa começou a se achar, tipo, eu estou aqui, as pessoas vêm pagar homenagem para mim, não para Atena. E aí, Atena fica muito brava e ela decide, então, transformar a Medusa num monstro horrível. Que os cabelos dela viraram um emaranhado de serpente, crescem presas de javali na boca dela e ela fica com o corpo escamoso. Essa visão da Medusa com um arco e com a parte dos membros inferiores assim de serpente, ela não aparece na mitologia grega, pelo menos eu não encontrei ela descrita assim, nem estátuas, nem nada, mas ela foi tão popularizada por essas releituras modernas que acho que todo mundo vai imaginar a Medusa assim. E aí, eventualmente, a Medusa vai morar com as irmãs, ela não tinha mais uma aparência que permitia ela viver entre os mortais, e ela acaba sendo morta pelo Perseu. Isso é a interpretação mais comum. Outra interpretação, ainda nessa linha principal, que ela se achava com a beleza dela, ela não chega a cometer essa rubris, mas Atena fica com ciúmes, e é muito comum os deuses gregos apresentarem muitas emoções humanas, mesmo as que a gente considera pelo cristianismo. Vamos ver o vídeo sobre cristocentrismo, o vídeo mais importante do canal. Considera como negativas, como ruins, como humanas, e ela acaba transformando a Medusa num monstro górgona, Só que vem uma coisa muito interessante, que existe toda uma outra linha de leitura. Nesse mito, a Medusa é sim uma jovem extremamente bonita, dá-se destaque em quase todos os textos que se fala dela,
sobre essa questão do cabelo ser muito bonito, muito ondulado, a gente vai analisar isso. Só que nessa versão, ela não comete rubris nenhuma, e é Poseidon que acaba uma hora não aguentando mais e viola ela, mesmo sem ela se render a ele. E as sacerdotisas que servem nos templos de Atena, elas têm que ser castas, né? Atena é uma deusa de castidade, né? Ela não tem relações nem com outros deuses nem com mortais. E aí, ao ficar impura, né, e profanar o templo, Atena castiga a Medusa, transformando ela nesse monstro, e eventualmente Perseu mata ela. Por que eu vou dizer que essa forma de ver é um pouco mais interessante, apesar que as duas vão servir quando chegar na análise? Vamos pensar um pouco na análise. É na simbologia que aparece nesse mito. Em primeiro lugar, porque o cabelo é um símbolo feminino e é uma coisa assim que mexe tanto com o imaginário das pessoas. O cabelo comprido, pelo menos como a gente está acostumado a ver, né? Existem outras formas de mexer o cabelo, né? Em especial na África, né? Mas se você pega tudo que é Eurásia e as Américas, as mulheres têm o costume de terem os cabelos mais ou menos soltos e ondulados. Ou pelo menos quando elas se mexem faz essa questão das ondas. E essa ondulação do cabelo feminino, ele vai remeter à água, que também tem essa mesma ondulação. Então aí tem a conexão do cabelo com o feminino, em especial o cabelo comprido. Não tem problema a mulher ter cabelo curto nem nada disso. Eu estou falando que numa questão simbólica, arquétipa e consciente, a gente faz essa associação do cabelo comprido à água. E se você está pensando em água, você está pensando em inconsciente, em água primordial, em útero. Então assim, acaba sendo um símbolo muito forte do feminino. É por isso que se tem destaque nele, inclusive, e ele vira aquelas serpentes, né? E aquela cara que transforma em pedra. Só que, além disso, a gente vê que tem essa questão da beleza, que aparece em todas as versões, essa questão do cabelo, essa questão da transformação em monstro, e ela ser assassinada e daí nascer Pégaso. Poseidon acaba engravidando ela, então quando Perseu mata ela, Pégaso nasce, é o filho dela de Poseidon, né? Essa questão da... Poseidon é visto como o senhor dos cavalos, existe uma simbologia muito forte de cavalo com ele. A gente vai ver sobre isso no próximo mito, que é o de Belerofonte. E a questão é a seguinte: o feminino, ele é sempre encarado, pelo menos nessas nossas interpretações simbólicas, como uma coisa muito, muito multifacetada. O feminino tem várias faces. Faces mais positivas, né, como a da donzela, da mãe, da anciã, e faces negativas, como a da bruxa, feiticeira. E esse mito, apesar da gente ter pegado muito só essa parte da monstruosidade da Medusa, né, dela como sedutora, orgulhosa, eu acredito que, na verdade, essa nova leitura feminista e feminina do mito é mais interessante. Inclusive, releituras e reinterpretações de muito material de história, de mitologia, das artes, pegando carona, né, com esse fortalecimento dos movimentos feministas, está trazendo uma nova forma de ver as coisas que faz muito sentido, né? Lembrando que a maior parte da ciência, seja de humanas ou de exatas, foi feita por homens, ou pelo menos os feitos dos homens que foram destacados. Então, a interpretação dos mitos femininos em geral, feita por homens, lembrando daquele vídeo do cristocentrismo e do espaço de fala, são sobre coisas que a gente não vivencia, né? Pelo menos, a não ser que você tenha essa experiência de ser transgênero, alguma coisa assim, mas pelo menos a maioria de nós, cis, não sabemos o que é ser mulher, não nos sentimos mulher, e fica difícil a gente interpretar algumas coisas que são só da mulher, como, por exemplo, a maternidade, o parto, a menstruação. A gente acaba só podendo, assim, arriscar alguma coisa, né? Então, eu pelo menos tenho a humildade de admitir que eu faço a leitura simbólica como aprendi, mas não tenho como dizer até que ponto está próximo ou não. Mas, enfim. Então, a gente percebe que, numa visão, a beleza da Medusa é a arma, que depois é transformada... não é arma, uma característica assim, forte da Medusa, que Atena transforma numa arma, né, até que Perseu usa ela, né, para transformar seus inimigos em pedra, depois que ele abate o monstro. Mas também a gente percebe que nessa outra leitura que a Medusa tenta se manter casta, não comete roubres e acaba sendo violentada por Poseidon, a gente percebe que a beleza também é uma coisa que faz mal à própria Medusa. Então a gente vê essa dupla possibilidade, né, de Medusa ao mesmo tempo a mulher como sedutora e monstra, mas também essa visão dela como uma donzela, né, como uma potencialidade criadora, né? A beleza é um pouco associada a isso, essa questão
da maternidade, né, de gerar. Não necessariamente gerar no sentido físico, né, mas de criar. Tanto é que, vocês vão ver que parece que não faz muito sentido isso, mas vai fazer, né, quando encaixar as peças. Quando o Perseu mata a Medusa, do sangue dela nasce o Pégaso. O Pégaso é um cavalo. O cavalo é um animal heraldo. Creio eu que toda a civilização que viu cavalos transformou ele em símbolo. É uma coisa bastante arquétipa. Eles representam muito força, liberdade, também potência reprodutora e fertilidade. São animais muito úteis para o ser humano, então é uma relação muito antiga, muito especial. E não nasce um cavalo qualquer dela. Nasce um cavalo branco, bem puro e alado. E as asas do Pégaso e essa capacidade de voo, eles são símbolos divinos, né? São símbolos esplendorosos, que a gente chama, e símbolos também de ascensão, né? Essa coisa de ir aos céus, de trabalho espiritual para algumas culturas, depende de como vem, né? Então, assim, percebam o ciclo que acontece, né? Nós temos essa... vejam como quando a gente começa a juntar as constelações simbólicas, interpretar, faz sentido, né? Não vira só uma história, matou o monstro, uma coisa que parece um sonho sem pé nem cabeça. Então a gente tem uma jovem e esse potencial feminino de criação dela. Poseidon, que tem essa simbologia do cavalo, acaba violentando ela, então é um começo muito positivo. E aí ela acaba se transformando num monstro. Um monstro quitônico, como a gente viu, que são as origens dela, né? Então são monstros das profundezas. Então é como se esse personagem da Medusa, ele tivesse num plano assim, assim nem nos céus, nem abaixo. Mas depois dessa transformação, ela ganha a aparência dessa criatura quitônica, que ela já era, né? Ela já vinha com essa potencialidade. Ela vai então para as profundezas, né? Ela vira um monstro, se esconde lá, né, no covil dela com as irmãs. E quando essa faceta monstruosa dela é morta, nasce então o Pégaso, que é a culminação desse potencial criativo, né? Que tem essa simbologia da fertilidade, da masculinidade do cavalo, mas além disso é um cavalo que voa, então é um negócio assim, é o suprassumo disso. E de certa forma, ela acaba tendo esse ciclo, né, em que você está no mesocosmos, por assim dizer, depois vai para um inframundo e depois para um supra, né? Ela ascende na forma do Pégaso. Então a gente percebe que, ainda que seja... O mito da Medusa é um dos que já é mais comum conhecer essa releitura dele, mas eu ainda acho que a interpretação mais conhecida é ela como monstra e não como vítima. Fica aí uma reflexão bem interessante. Eventualmente ela é morta. E uma coisa que também me leva a acreditar que talvez uma interpretação mais próxima de como o homem grego via ser essa dela como vítima. Tanto essa interpretação dela como vítima acaba me parecendo um pouco mais correta pelo seguinte: apesar da gente ter o símbolo do Aegis, né, de Atena ou de Zeus, que quando Perseu dá a cabeça de Medusa para ela, fica lá. Existe um amuleto, que vai aparecer uma imagem dele aqui em algum canto, que eu separei para vocês, chamado Gorgonião, que é um amuletozinho com a cabeça da Medusa, e ele é visto como um amuleto para afastar males, um amuleto para trazer boa sorte e manter os males afastados. Então talvez a Medusa não fosse vista assim, dessa forma que a gente interpreta hoje, então como um monstro mau, por assim dizer. Eu acho que ela é uma das criaturas da mitologia grega mais famosas, né? Tem muitas reinterpretações dela, muitas visões, mas fica um pouco isso. Eu acho muito interessante desse mito tirar uma fusão dessa possibilidade das duas facetas do feminino, né? Porque a mesma Medusa que enfeitiça até os deuses com a beleza é capaz de um aspecto horroroso que transforma todo mundo que olha em pedra. Essa dualidade feminina que não costuma aparecer nos mitos masculinos é sempre importante destacar. Essa jornada assim que a Medusa tem, né, de donzela para feiticeira, barra monstra, para com a morte dela, então de certa forma ela também se transforma no Pégaso para essa figura de ascensão. Eu acho também bastante interessante, e prestar um pouco atenção nessa coisa de que é muito comum nos mitos e na arte aparecerem monstros e criaturas femininas um pouco como oposição. E fica muito fácil ter uma leitura tradicional, patriarcal delas, do tipo... Você acaba
sempre associando o feminino a algo ruim, por assim dizer, mas a gente tem que entender que na arte, em especial nos mitos, a linguagem ela é simbólica, então não é a mulher humana, homo sapiens, não. São forças vistas como femininas que, em alguns momentos, podem ter efeitos destrutivos do mesmo jeito que as energias masculinas também são destrutivas quando não são canalizadas para a criação, né? A guerra é vista como uma coisa masculina e não é uma coisa boa, do mesmo jeito como, por exemplo, a construção de ferramentas, a criação de ferramentas é vista como uma coisa masculina, que é um aspecto positivo, né? O fogo ele destrói e renova, a água pode nutrir, mas também afoga, e por aí vai. Então fica aí essa forma diferente de ver a Medusa, espero que vocês tenham gostado. Se eu ainda não pedi, deixa aquele like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem e deixem aqui nos comentários o que mais vocês querem ver, que mitos vocês querem ver. E na próxima semana a gente vai ver mais um herói grego. Até a próxima e bom final de domingo para vocês.